Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo o Bergson Júnior, ele que é gestor executivo da Estrela Guia, consultoria e serviços. Muito obrigada, Bergson, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Band Amazonas. Claro, é com muita alegria e satisfação que me faço presente, trazer algumas informações super importantes, do qual a Estrela Guia, em 23 anos e um pouquinho, perto de fazer 24 anos agora em agosto. Então tem muitas informações que eu acredito que vai contribuir muito e trazer a oportunidade de nos conhecermos na forma norte do Brasil, nessa grande Manaus, com grandes exceções e fazendo assim uma diferença no mercado local de uma forma 100%, prestando com qualidade e segurança. Olha só, então vamos começar falando um pouco dessa história. Sim. Como que surgiu a Estrela Guia? A Estrela Guia surgiu através de um momento ao qual eu saí de Manaus, eu estava entre meus 19 e 20 anos, eu fui para Campo Grande. Ali eu tive uma oportunidade de desenvolver um trabalho, surgiu ali uma meta, um período de prematuro de 3 meses, que nós tínhamos um resultado ali de ter que conquistar. E aí eu fui promovido a gerente, que eu saí de Manaus a Campo Grande como subgerente de uma empresa. Naquela época era no Brasil, em São Paulo, em Barueri, a Dexmax. E aí nós tínhamos várias oportunidades de crescimento. E aí então eu fui promovido a gerente e fui para Cuiabá. Em Cuiabá eu tive que me tornar representante. Naquele momento era Berg Brasil. E eu passei 2 anos, nós crescemos muito e me fizeram uma nova proposta de eu voltar para Manaus. Quando eu voltei a Manaus eu tive uma surpresa em relação a não ser bem aquilo. E aí eu deixei quietinho, fui estudar, me qualifiquei, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que eu realizo no tempo de hoje. E aí eu me formei em engenharia. E aí eu fui me qualificando um pouco mais, desenvolvi um trabalho de implantação de SGI, que foi através de uma empresa chamada Parente Andrade. E certifiquei a empresa num sistema de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho. E aí eu fui me apaixonando um pouco mais sobre a questão de consultoria nessa parte de sistemas. E chegou um momento que eu estava desenvolvendo mais atividades externas do que internas. E eu conversei naquela época com o seu Pedro e o André, que são os gestores principais da empresa, e eles abriram uma porta para que eu pudesse sempre estar presente em qualquer momento da existência da empresa. Aí eu vim, por incrível que pareça, a Estrela Guia não era para ser consultoria e nem serviço. Eu saí para o grande sonho que a Estrela Guia surgiu através de um sonho que eu tive. Onde era um momento eu estava viajando, e eu vi uma estrela me conduzindo. E o que é isso? Eu fui procurar estudar o que era aquele momento. Inexplicável. Sim, foi muito sobrenatural aquele momento meu. Era um sinal. Era um sinal de alguma coisa. E aí eu fui procurar o que era aquilo, o que era o caminho. Aí eu vi a questão dos magos, os presentes. Eu fui para esse caminho que a estrela Por me isso dava. O nome Estrela Guia. Estrela Guia, vem surgindo aí o Olha. nome da Estrela Guia. E eu me deparei, o que era aquilo? E aí eu fui e encontrei que era em 2012, era para ter surgido um parque, cemitério e crematório Estrela Guia. Só que eu me deparei ao forno, a um cremador. E naquela época ainda não tinha nada a nível Brasil, só tinha a nível do Paraguai ou no México. E o valor desse equipamento era, naquele momento, na minha realidade, era um investimento bem expressivo. O que eu faço hoje? Em uma semana, estava todo montado o site, tudo estava já montado direitinho, para a gente já na semana seguinte já fazer as divulgações e sair bombando. Sim. E aí eu disse, não, pera lá. Daniel, um grande amigo peruano, que foi que desenvolveu todo o momento da estrutura de imagem da Estrela Guia, mudamos para o que eu faço, que já era a questão das consultorias na parte de treinamento, desenvolvimento de implantação de SGI. Deu uma virada e aí, ali. em uma semana, nós mudamos toda a configuração da empresa. Olha e aí, só. com o desenvolvimento dessas prestações de serviços, que eram os treinamentos, processo de capacitação, sistema de gestão de pessoas, eu fui me qualificando no segundo momento em segurança do trabalho. E aí surge uma oportunidade de 2 colegas de técnico de segurança
e me fazer um convite para participar através Sim. da Cera Johnson, que foi o meu primeiro trabalho em instalação de pontos de ancoragem. Ó, Que são, aí já começou... já foi uma pegada diferente. Eu tenho uma história muito bonita também pela minha primeira representação, com qual até hoje faço parte, na Espera de Ancoragem, que fica em São Paulo, que é pioneiro nesse sistema também de instalação de pontos de ancoragem para altura, atendendo as recomendações normativas da NR 34, 35 e a 18. E aí então surge uma ligação, passo 2 horas e meia de telefone, e até hoje eu sou representante oficial do Norte, atendendo toda a região Norte do Brasil, através da Espera de Ancoragem. Ó. E foi assim, uma exceção desse crescimento. Aham. Hoje eu sou representante de 2 grandes empresas a nível nacional, em relação à linha de vida e em relação ao ponto de ancoragem, que é a ponto de ancoragem e a Cero. E hoje a gente tem outras, foram agregando nesse decorrer desses anos, outras atividades, como a implantação de Era sistema. exatamente essa próxima pergunta sobre Então, os já tô serviços. nela, né? Então, já pode continuar falando mais um pouco. E aí, então, a gente passa a ser pioneiro na região norte, instalando pontos de ancoragem, atendendo de uma forma bem clara e específica em relação ao que é isso, para que serve. Então, eu preciso de... A norma diz que todo empreendimento a partir de 9 metros de altura, no seu perímetro, precisa de ter pontos de ancoragem. Claro. Esse material tem que ser com a característica indeleve, com uma propriedade não só de indeleve, na verdade, desculpa, ela tem que ser anticorrosiva. Então, esse equipamento mais seguro, né? esse é um material de inox. Eles têm gramaturas, isso. É um aço 316, que ele está tendo uma categoria chamada austentílica. O que é isso? Ele vai esticando, mas ele não quebra, ele rompe. Olha. A nossa peça, eu posso me dar esse direito de dizer isso, né? Sim. A nossa peça, a minha peça, ela está dentro de uma categoria de 316. Existem 3 categorias. É como se fosse um linguajar mais fácil de identificar. Eu tenho um carro popular, Sim. de uma forma, um Fusca. Sim. Eu tenho que é o 304, eu tenho um 310, que é um carro intermediário, e eu tenho uma 316, que seria uma Ferrari. Então, essa Top de linha, a top né? de linha, então é a peça que a gente desenvolve esse processo dessas instalações. Ela frontal, ela tem um rompimento de 13 quilos ou quilograma-força, ou seja, 13 toneladas é quando ela começa, ela tem um processo bauleado, ela vai esticando e rasga. Bergson, mas a gente está trabalhando em altura, quais são os equipamentos que isso vai se romper com isso? A gente tem todo o processo de certificação, de Claro. testes estáticos, que garantam a carga mínima que é estabelecido por norma, que é 1.500 quilos. Então, tem todo um processo de instalação, de elaboração de projeto, como isso vai ser desenvolvido dentro de forma visual e que amanhã, não só amanhã eu possa vir fazer um trabalho de rapel, mas a gente vê muitas fachadas, aqueles andaimes suspensos. Sim. Então tem técnica, distribuição, tem espaçamento de 3 metros, 6 É metros. tudo bem estudado, Tudo né? bem estudado, com dimensionamentos de forma projetadas para que possa atender essa distribuição e também os requisitos legais para que não se falte situações de fiscalização. A própria instituição, as construtoras ou em nível de polo industrial, que a gente está falando de fábricas, né, de vários segmentos, elas precisam ter a documentação estabelecidas e atendendo item a item. Não é somente de, Bergson, eu preciso instalar um ponto de ancoragem ou uma linha de vida e me dar uma ART. Não só é a ART. Hoje, a expansão dessa dinâmica da documentação técnica, ela é expansiva. Eu não só tenho um documento, com o book técnico, ele tem uma variação de 7 a 10 ou 12 projetos ali de documentações que criam rastreabilidade e que a própria norma, através da NR 35, da NR 18 e a NBR 16.325, estabelece que isso seja requisito para que possa fazer parte dessa documentação técnica. Tudo isso muito importante. Bergson, a gente está só começando a nossa conversa, né? O nosso bate-papo aqui, mas o Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas.
Bergson, no bloco anterior falávamos um pouco sobre a história, né? Falávamos dos serviços. Mas para se manter no mercado há mais de 20 anos, precisa ter um diferencial, não é mesmo? Sim. Estilo Guia, nesses 20 anos aí, desse primeiro momento, aí a gente crescer de uma forma sólida, sempre foi buscar o diferencial competitivo no sentido de qualificação. Se não tiver um nível de qualificação, de estudar, de buscar alternativas, de subsidiar da melhor forma possível e prestar esse resultado daquilo que a gente se promove, sobretudo eu não vendo serviço, Kelly, eu vendo segurança. Então, esse é o diferencial competitivo da Estilo Guia. Eu não estou aqui para mostrar, olha que coisa linda. Não, eu faço com carinho, eu gosto, eu amo o que eu faço. E isso faz que a equipe Estrela Guia, que é a equipe Peniel, desenvolva daquilo que eu me promovo junto dos relacionamentos que eu vou em visita técnicas, daquilo que eu apresento. E o meu resultado não tem que ser diferente daquilo que eu faço, no sentido de propor. Então, essa competitividade, ela vem daquele material que eu uso de primeira, eu não uso material de segunda, eu faço questão de mostrar muitas das vezes nessa visita técnica para que ele possa visualizar qual é o nível técnico de equipamentos que a gente utiliza para esse processo, não somente na parte de instalação de linha de vida, como na parte de impermeabilização, na parte de desenvolvimento de intelectualmente falando, no sentido de capacitação técnica. Os profissionais que desenvolvem essas capacitações são seletivos dentro do processo da Estilo Guia e isso faz a gente se manter até hoje no mercado. É claro, isso tem um processo um pouco separado, porque uma vez que eu torno isso diferenciados, no sentido de documentação técnica, eu já saio na frente. Hoje eu consigo atender qualquer empresa em relação a níveis técnicos de documentação, que é nível de exigência. Cada uma empresa tem um nível técnico, tem uma que é básico, mas em compensação tem outras que querem além de alguma coisa a mais. E a gente tem, são criteriosas, tem muitos processos aí que a gente sai na frente. E isso também agrega, né? Agrega valores em relação ao processo de capacitação. A equipe da Peniel, pela norma, ela estabelece que a cada 2 anos a equipe tenha que se fazer uma reciclagem. Eu saio pela curva anualmente, inclusive agora no mês de agosto, na segunda quinzena, a equipe entra num processo de mais ou menos 15 dias fazendo um processo de capacitação, seja em alpinismo, seja na parte de treinamento em altura, que é a NR35, em espaço confinado, que a gente vai falar sobre a parte da NR33, tem a NR12, tem a NR20, então é uma dinâmica de programações internas, de que a gente possa estar se tornando, fora que a gente tem também os treinamentos de interpessoais, que são em relação à própria equipe, a questão de desenvolvimento também, né? De comunicação. Isso eu massifico com os meninos para que haja um feedback no diferencial. Quando o cliente muitas das vezes não consegue me acompanhar em um dia ou 2, ele consiga vir até a minha através. Quando ele pedir alguma coisa, eu já tenho de pronto. Então a gente tem que estar fazendo um dia sim, um dia não, o que era, o que está, para que ele possa perceber da desenvoltura. A gente entra muitas das vezes quando o cliente acha que a gente nem está terminando, a gente já terminou, poxa, vocês nem fazem barulho. E o resultado disso são tantos prêmios e reconhecimento. Fala um pouquinho sobre esses prêmios. Bom, os reconhecimentos, a gente, nessa pegada de tentar ter um resultado de que a gente possa mostrar, essas premiações foram inscrições que eu fiz desde 2013 em instituições individuais. Eles passam por documentações técnicas e também evidências, são registros de filmagem e fotos. E isso venho trazendo mais ou menos, são 6 certificadores diferentes, no qual a gente foi reconhecido em relação à qualificação em qualidade de prestação de serviço. E o mais gostoso foi o internacional, que até me emociona. Nossa, que legal! Que foi agora em novembro de 2022. E hoje atualmente, a gente está passando por uma outra triagem de um processo assim, bem rigoroso, que é o europeu. Nossa, olha, muito obrigada. O nosso tempo é curto, mas eu quero te agradecer. Dá para sentir, né? Dá para ver nos seus olhos o quanto você fala com conhecimento e propriedade. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e
E conte sempre com a Band Amazonas. Claro, Band é uma satisfação estar aqui, depois de um bom tempo sem não ter aparecido aqui numa outra circunstância da minha vida. Olha como é que a vida é, né? E aí eu fico à disposição, sempre que vocês puderem abrir uma oportunidade, estamos aqui. Acredito que tem muito assunto, são muitas vertentes que a gente trabalha, tem a parte de impermeabilização, a própria parte de consultoria, que muitas das vezes essa consultoria ela nos permite qual é a tua necessidade. Sim. Então a gente tem um corpo técnico, assim como eu também, no processo de qualificação, eu estou aqui a contribuir dessa forma também. Pronto, perfeito. Muito obrigada, boa noite, viu? Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. E para você um ótimo restinho de noite, um ótimo domingo. Até sábado que vem. Tchau, tchau.